Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Então pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao único canal comprometido com vitórias e o crescimento do seu capital. Então, temos aqui 18 horas e 30 para a 19ª jornada do Campeonato Sul-Africano, Mamelodi Sundowns contra AmaZulu. Estamos a falar do primeiro contra o 10º colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde encontramos um Mamelodi que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 4 e perdeu 0, marcou 4 golos, sofreu 1. Vai enfrentar um AmaZulu que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 6 e sofreu 5 golos. Já em confrontos diretos, 3 vitórias para o Mamelodi, 1 empate e 1 vitória para o AmaZulu. Em dados complementares, temos aqui um Mamelodi que ganhou e empatou 12 dos últimos 13 jogos, teve menos 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 e Mamelodi marcou primeiro em 5 dos últimos 6 também. Já o nosso AmaZulu ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e em confrontos diretos, o Mamelodi ganhou e empatou 9 dos últimos 10, teve menos 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 e Mamelodi marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Para esta partida, basta que prestemos atenção aqui. O Mamelodi em 5 dos últimos 6 jogos teve menos 2 gols e meio, fechou. Em confrontos diretos, em 5 dos últimos 6 teve exatamente também menos de 2 gols e meio. Mas para vocês terem noção, vamos ver aqui. O Mamelodi jogando em casa nunca conseguiu passar de 3. Ganhou aqui 1-0, 0-0, ganhou de 3, ganhou 0-0 e ganhou de 3. O AmaZulu, exatamente, ele sofre muitos golos, mas também nunca conseguiram passar de 4. Então, para esta partida a gente vai ficar com uma combinação especial. Vamos ficar com Mamelodi ganha ou empata e menos de 4.5 jogos, só para ter aquele início de dia saudável. Então partimos para a análise do próximo jogo. 20h45 temos Derby County contra Charlton. Estamos a falar do segundo contra o último colocado da tabela classificativa da terceira divisão da Inglaterra. 13ª rodada, temos um derby que nos últimos 5 ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 7 e sofreu 3 golos. Vai enfrentar um Charlton que nos últimos 5 ganhou 0, empatou 3 e perdeu 2, marcou 4 e sofreu 7. E já nos confrontos diretos, 3 vitórias para o derby, 0 empate e 2 vitórias para o Charlton. Dados complementares, temos um derby que ganhou e empatou 5 dos últimos 6, marcou primeiro em 5 dos últimos 5, enquanto que o nosso Charlton não venceu 19 dos últimos 20, teve menos 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 e Charlton sofreu gol primeiro em 8 dos últimos 9. Já em confrontos diretos, Derby venceu 3 dos últimos 4, teve menos 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, marcou o primeiro e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 3 jogos entre ambas as equipes. E para essa partida a gente vai ficar com Derby County ganha ou empata e partimos para a análise do próximo. 21 horas temos quinta rodada da Copa da Inglaterra, onde encontramos um Luton que vai enfrentar o Manchester City. Falamos de um Luton que está numa boa fase, nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e marcou isso, perdeu 3. Vai enfrentar o Manchester City que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 8 e sofreu 2 golos. Já o nosso Luton marcou 11 e sofreu 13 em confrontos diretos. Manchester City venceu o único e último confronto direto entre ambas as equipes. Em dados complementares, temos o Luton
que teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 6, perdeu 3 dos últimos 4, sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 7 dos últimos 8. Já o Manchester City está com menos de 3.5 em 4 dos últimos 5, venceu 13 dos últimos 14 e marcou primeiro em 9 dos últimos 11 jogos. Para essa partida a gente vai com mais de 1,25 e seguimos para a análise do próximo jogo. 21h45 temos Blackburn River contra Newcastle a contar pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, onde encontramos um Blackburn que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1, marcou 6 e sofreu 7 golos. Vai enfrentar o Newcastle, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 13 golos, sofreu igualmente 13. Já nos confrontos diretos, 2 vitórias para o Blackburn, 2 empates e 1 vitória para o Newcastle. Já em dados complementares, temos menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos em que o Blackburn esteve envolvido, não venceu 5 dos últimos 6 e o Newcastle teve mais de 3.5 em 6 dos últimos 7, ganhou, empatou 5 dos últimos 6, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7. Já em confrontos diretos, teve menos de 3.5 em 6 dos últimos 7 e Newcastle ganhou ou empatou 7 dos últimos 8. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e seguimos para a análise do próximo jogo. Agora sim, para finalizar, temos meia final da Copa do Rei, Real Sociedade contra Mallorca. Estamos a falar aqui de um Real Sociedade que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou apenas 3 gols, sofreu 7. Vai enfrentar um Mallorca que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2, marcou 4, sofreu 8. Já em confrontos diretos, 3 vitórias para o Real Sociedade, 2 empates e 0 vitórias para o Mallorca. Vamos aos dados complementares, onde encontramos o Real Sociedade que perdeu 3 dos últimos 4, teve mais de 1 gol e meio em 3 dos últimos 4. Real Sociedade sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 4. Já o nosso Mallorca não venceu 5 dos últimos 6, teve mais de 1,5 em 4 dos últimos 5. Ambas marcam em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, Real Sociedade venceu ou empatou 10 dos últimos 10 confrontos. Para essa partida a gente vai ficar com menos de 3.5 e vemos agora em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 27 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com seus amigos. Então é isso, como resultado do nosso dia 27 de fevereiro de 2024, temos 18h30, Mamelodi Sand contra Amazul. Ficamos com Mamelodi ganha um empate em menos de 4.5. 20h30 temos Bournemouth contra Leicester City, ficamos com mais de 1,25. E Derby contra Charlton às 20h45, ficamos com Derby ganha ou empata. 21 horas temos Luton contra Manchester City, ficamos com mais de 1,25. E 21h30 Real Sociedade contra a Mallorca, ficamos com nada de gol contra. Então vemos agora em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.